Boa noite! Pedro também já entrou. Vou botar aqui ele. Boa Oi, noite, Lu. tudo bom? Joia, deixa eu ajeitar minha câmera aqui que tá. Isso agora. E aí, tudo bem? Tudo jóia contigo? Também. Paz. Tudo bem também. Muitos partos esses dias? Não. Tive um ontem com a Bia que nasceu em Ah, casa. eu tô sabendo, a Bia me falou. Não sabia que era contigo, não. Ela falou Foi que chegou. comigo. Que bom que Muito nasceu. bom. Foi meu Legal. primeiro PD, meu primeiro PD não Não perder. programado. Legal. Muito bom. Muito Na bom. porta de casa, na verdade, né? Estava saindo e nasceu. Muito bom. Ficou E tudo bem? Deu tudo aí? certo? Oi? Ficou tudo bem? Deu tudo certo? Tudo certo, graças a Graças a Deus. Deus. Que bom. Que bom. Você quer se apresentar primeiro, Pedro? Vamos, Já que tá vamos no lá. Instagram? Sim, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Melo, eu sou obstetra, formado pelo UFRJ, trabalho numa equipe humanizada, junto com a Juliana Sá, Carla Carvalho e Marina Ferraz, aqui no Rio de Janeiro. Então, Pedro, como é que a gente pode começar? Porque a gente nem falou nada, né? Mas porque eu acho que é uma conversa que vai fluir sozinha, né? Sim, vai fluir sozinho, vamos ver se as pessoas perguntam também aqui alguma coisa, né? O que as pessoas têm de dúvida. Eu estava dando uma lidinha, Lu, antes da live, um pouco mais cedo, sobre o que que usa a literatura médica mesmo, medicona, aquela assim, bem evidência científica diz a respeito da doula. O que que o colégio americano tem a respeito de dizer da doula, o que que o Up to Date fala das doulas, e eu achei bem interessante porque tem uma abordagem bem bacana por parte dessas instituições Sim, de definir o trabalho da doula com bastante respeito e com a devida importância. Então, colocando a doula como uma profissional treinada, que oferece cuidado físico, emocional, informacional para as pacientes, que sim, oferece o cuidado um a um durante o trabalho de parto, que é um processo valioso, deixando bem claro que a doula não está ali para realizar nenhuma tarefa médica, clínica, né? Que na verdade o que ela quer é melhorar a comunicação da paciente, da família da paciente, e ajudar a paciente a entender o processo e a tomar decisões, a participar das tomadas de decisões desse processo, tendo mais autonomia. E aí eu sim. estava lendo até algumas evidências de benefício, que você até publicou, eu acho, no seu Instagram Publiquei esses esses dias. dias. Ontem, Eu né? li ontem isso. Falando da redução da taxa de cesariana, redução no uso de medicação para alívio da dor, redução no uso de analgesia, epidural, RAC, diminuição na duração do trabalho de parto, aumento na Sim. quantidade de partos vaginais espontâneos, melhora na experiência positiva da paciente e até melhora no Depressão Apgar do bebê. pós-parto. Depressão pós-parto. E até o Apgar das crianças, o Apgar de 5 minutos, quando a dor está presente, tende a ser mais alto, ou seja, isso é bom. Ah, o Apgar eu não sabia, não. Pois é, tem essa questão do Apgar também. E tem um estudo americano feito pela Medicaid. Medicaid é tipo o SUS americano, só que não é SUS, é bem mais capenga. O nosso SUS é muito melhor. Mas o Medicaid fez um estudo financeiro com a presença de doulas e verificou que a presença da doula no parto economiza $1.000 por paciente. Então tem Caramba, que até, legal. pois é, tem até uma questão aí de saúde pública, se você pensar, né, Pois por é. esse olhar que é Essa eu não interessante. sabia, não. Depois me manda também. Te mando, te mando. E aí isso estimulou o Colégio Americano de Medicina e de Obstetrícia, de Ginecologia e Obstetrícia a se posicionar oficialmente, favoravelmente à presença da doula no Que processo, legal. né, gestação, parto e puerpério. E eu acho que para a gente começar também, a gente podia. Eu posso lançar a pergunta assim para você, né? Você já atendeu provavelmente pacientes com doula e sem doula, né? Sim, sim, E sim. aí, o que que você, Pedro, sente quando tem uma doula junto? Lu, durante o pré-natal, eu sempre recomendo
as minhas clientes que tenham uma doula, no lugar de sugestão mesmo, de recomendação. Sim, Deixo bem claro que não é exigência, porque eu acho que isso tem que ser uma livre escolha da mulher. claro. Ter ou não ter doula e tendo uma doula, qual doula? A grande maioria delas me pede indicação de alguma doula e eu passo uma lista bem grande, propositadamente, para ela se sentir meio perdida mesmo, escolher completamente a respeito, né, baseado no que ela sente. E Sim. falo para ela que também fora dessa lista tá valendo. Essas são só sugestões. Se você encontrar uma outra doula fora dessa lista que você curtiu, se joga e vai lá. Aham. Algumas mulheres, é bem raro, tá? Isso no meu pré-natal, mas algumas mulheres de fato optam por não ter doula. Algumas optam por não ter doula porque tem uma amiga que é doula, aí também não vale, porque tem uma doula, né? Que ela vai levar o acompanhante e a amiga que é doula. Eu já tive uma cliente que a tia era uma fisioterapeuta, trabalhou com parto durante muito tempo e tinha treinamento como doula, então não contou essa também, porque a tia dela não estava ali como acompanhante, tava, o marido Aham. dela estava. Então, essa experiência de não ter doula é rara para mim, assim, na minha prática. Quando Sim. aconteceu, a sensação que eu tive, pelo menos, é que eu me sentia um pouco. Porque a gente fica ali numa vigilância técnica, né, médica, com a cabeça muito ocupada pensando em várias coisas que não dá nem para pensar nesse suporte que vocês dão, né? Emocional, Sim. físico e na hora. E eu ficava só pensando assim, poxa, a sensação que tinha alguma coisa faltando. E eu ficava até querendo, às vezes, oferecer esse suporte, até tentava em algum momento ou outro, mas a verdade é que não dá. Não dá porque senão você É se muita coisa, desliga. né? Você perde o foco e aí você começa a talvez deixar passar coisas da sua, né, área de atuação que você não pode deixar passar. Sim. Então, quando a doula não tá, eu fico sempre muito vigiando a minha postura para não tentar ser a doula da mulher, porque não dá certo isso. E acabo sentindo que sempre fico pensando assim, poxa, se tivesse uma doula aqui, esse momento aqui seria É. diferente, né? Sim. A gente, Teve eu uma vez sinto, que eu você sinto fez um essa post, falta. né, sobre. Oi? Diga, diga. Não, eu ia falar que você teve uma vez que você fez um post sobre a doula, né? Sim, Eu sim, lembro. fiz um post. Fiz um post inspirado num parto bem longo e difícil que eu acompanhei junto com a Carol Copley. Sim. E, gente, se a Carol não estivesse ali, se não tivesse uma doula ali, eu tenho certeza que aquele parto não tinha dado. Porque é um Ia parto que virar uma enfrentou cesárea. muitas questões físicas, questões emocionais. Era um cliente que tinha uma caminhada dura na gestação e tinha algumas questões próprias dela. E a presença da Carol ali manteve ela naquele curso. Que toda vez que ela tentava sair, a Carol trazia, ela falava, não, fica aqui, ó, vem comigo, caminha aqui, é por aqui que você escolheu. É Lembra? além do Lembra apoio lá de trás. físico, né? Um apoio emocional também. Exato, e teve muito spinning babies nesse parto, muito spinning babies, muito, muito, muito. E acabou sendo um parto super bonito, emocionante pra caramba. Pra essa mulher foi assim, ela é super grata a mim, a Carol também, porque pra ela foi muito massa ter parido aquele bebê daquele jeito, com tão É. pouquinha intervenção. Foi bem bacana. E aí eu percebi naquele momento, quando eu saí daquele. Eu escrevo os posts geralmente quando eu saio de parto, né? Eu escrevo, guardo, publico depois para não ficar associado ao parto. Publico assim umas semanas depois. Mas aí eu saí daquele post tendo essa sensação que foi aquela metáfora que eu fiz do barco, né? Sim. Da mulher fazendo aquela viagem naquele barco, naquele mar lá revolto e ela tá pilotando aquele barco, mas ela não sabe pilotar e aí a primeira vez que ela pilota, na verdade ela sabe pilotar, mas é a primeira vez que ela pilota, então temos inseguranças e a doula tá ali do Sim. lado falando, olha, você tá indo bem, ou então ajusta para cá, leva para aqui, enquanto o médico era aquele cara que ficava ali na proa ou na popa olhando se tinha algum buraco no barco, se estava tudo É. bem, e não tinha tempo de olhar para essa capitã e dizer para ela que estava tudo bem e assessorar ela na condução daquele processo. Que foi É. exatamente o que aconteceu nesse parto com a Carol, que era uma gestante de alto risco. Então, eu ficava o tempo inteiro medindo pressão, auscultando o bebê, medindo pressão, auscultando o bebê. Se a Carol não estivesse ali, eu não ia ter tempo de fazer spinning babies com ela, sentar com ela, conversar com ela, dar o apoio emocional que a Carol deu naquele momento. Sim. Eu achei muito legal essa metáfora que você fez, porque eu costumo falar que a maioria das mulheres contratam a doula sem conhecer. Algumas até conhecem bastante o trabalho nosso trabalho,
mas muitas não conhecem tão a fundo, né? Contratam a gente pensando no alívio da dor. Sim. E não sabem o quão é importante, talvez até mais importante do que ali massagem, aromaterapia, o apoio emocional, né? Porque o emocional comanda o físico, né? Se a gente não tá bem emocionalmente, não se entrega para o processo, as coisas travam. Então eu sempre falo isso, né? Que apoio emocional é tudo. Às vezes são coisas simples, assim, é um olhar, um aperto de mão, uma fala que parece ser boba, né? Como você falou, não, você tá indo bem. Ah, qualquer um pode falar isso, qualquer um pode falar isso, mas é diferente ter alguém que você criou vínculo, que tem um entendimento profissional de como é o parto. Então, esse apoio emocional faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. E tem uma questão também das linguagens, Lu, que faz. A gente, a nossa sociedade ocidental é muito. Eu estava tendo uma conversa com uma amiga minha prima, que é uma grande amiga minha, essa semana, sobre como a gente. A ciência é uma linguagem, né? As evidências científicas, as normas técnicas, a vigilância médica, isso é uma linguagem. Mas existem outras linguagens que a gente não precisa excluir do parto, a linguagem da aromaterapia, a linguagem da massoterapia, a linguagem da acupuntura, a linguagem dos spinning babies. São outras, os spinning babies até é uma linguagem mais científica, mas existem outras abordagens com outras linguagens que não são exatamente científicas, né, stricto sensu, né? Sim, E que o médico não consegue dar conta dessas outras linguagens quando ele está ali, e que a doula justamente tem esse treinamento das outras linguagens que são talvez tão importantes quanto a linguagem médica, né? Então, a gente se costuma olhar complementam, muito, né? exato, a gente costuma olhar muito para o parto pelo viés da ciência, né? Da medicina, e esquece que o parto é um evento que não é médico, é um evento da mulher, no feminino. Então, é Sim. preciso que tenham outras linguagens ali, que não só a científica, no cuidado daquela mulher. Ó, tem algumas pessoas mandando mensagem, deixa eu ver. Lá em cima já tinha um. Quem dera os planos brasileiros realizassem estudos desse tipo. É. É difícil. Eu Acho nunca que tá vi, bem eu vou longe até disso. procurar, mas eu nunca vi se a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, já se posicionou em relação aos dois. Nunca vi, nunca li isso. Eu vi esse posicionamento do Colégio Americano. Sim. Amo minhas doulas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Precisei fazer cesárea, a doula foi importante demais. Até para apoio emocional, né? Que a gente tá falando, né? Com certeza. Essa transição na- frustrante, né? Na nossa clientela é frustrante, porque a nossa clientela vem procurar a gente buscando um parto normal, sem intervenção. E quando precisa de uma cesárea, essa transição que ela tem que fazer ali em minutos, porque normalmente quando precisa a cesárea é meio corrida, né? Não é uma coisa que você faça, geralmente é uma urgência. E essa transição é muito frustrante para a mulher. E nesse momento, para a gente que é médico, a gente tem muito pouquinho tempo para segurar na mão dessa mulher e fazer essa transição, porque é um momento que a gente tem que pedir sala, pedir material cirúrgico, arrumar a sala, se escovar, acionar a equipe, se não tiver a equipe toda, acionar a equipe toda, ir atrás da enfermeira do centro cirúrgico para saber se a sala está pronta, cadê o transporte da paciente, depois vai se escovar, monta os campos. Então a gente fica muito ocupado com uma parafernália técnica e a mulher está passando por uma transição dificílima que pode inclusive definir o puerpério dela. Então eu acho Exatamente. que na hora que vira cesárea, nossa, a doula é sim, fundamental, porque é ela que vai ter tempo para segurar na mão da mulher e falar, vamos lá, vamos junto a fazer essa transição então aqui. Sentir a frustração, permitir a tristeza e fazer a transição devagarzinho para a alegria do bebê que está chegando. É. Então eu acho que na cesárea, nossa, valioso demais, demais. Porque realmente é isso que você falou. As mulheres estão se as mulheres que buscam um parto humanizado, estão com uma equipe bacana que apoia uma doula, são mulheres que se prepararam muito, né, para o parto Sim, normal. Então a frustração é normal, vai acontecer. O nível da frustração vai depender desse apoio emocional que elas têm, né? com certeza, com A certeza. Naila tá te mandando beijos. Naila Tá pariu em bem? casa, por sinal, viu? Naila chegou no hospital com o bebê no colo. É, essa foi da Paty, né? Foi. A Clarissa falou, eu acho que os encontros pré-parto também são muito importantes para acolher os medos, tirar dúvidas, caminhar junto mesmo, sim.
Sem dúvida. Eu sempre falo também que a educação perinatal, às vezes, é até mais importante do que a gente no parto ali. Com certeza, com certeza. As mulheres engravidam e não têm noção, algumas, de que esse processo de criação de autonomia em relação ao parto, principalmente na nossa cultura, que, que é tão cesarianista, né, em geral, assim, as mulheres não são expostas a um diálogo sobre parto vaginal desde novas, e é o que, na minha opinião, isso de, né, essa educação reprodutiva devia acontecer desde criança, e a Sim, conversa sobre parto tinha que acontecer fluidamente. Elas não veem as mulheres serem parto normal, porque a nossa taxa cesárea no Brasil é muito alta. Então, a construção dessa autonomia na tomada de decisão, né? Escolher equipe, conversar sobre parto, fazer plano de parto. Se está numa equipe ruim, muda. Não gostei dessa equipe, não é meu perfil. Ou então, estou sentindo que né, o conhecimento aqui não é atualizado, não está alinhado com a humanização, muda. Isso não é simples. sim. E fazer isso com uma doula do seu lado, que é um profissional que está completamente inserido nesse meio, que trabalha com isso, que conhece todas as ruínas e vielas e atalhos e becos, nossa, é muito mais, é uma experiência muito, a chance de ser uma experiência positiva é muito maior. Eu acho isso que você falou sobre que ser importante que se as mulheres pudessem ter essa educação desde, né, da infância, talvez. Eu acho muito válido mesmo, porque eu, por exemplo, eu acho que falaram muito de parto comigo, por isso que eu fui uma mulher que não tive medo do parto. Eu não tive medo, Uhum. não tinha medo da dor. E apesar da nossa cultura ser muito cesarista, eu dei a sorte de ter nascido numa família que, apesar de eu ser da geração dos anos 80, que foi o boom da cesariana, na minha família todo mundo teve parto normal. Minha mãe teve 3 partos normais, claro, daquele jeito, né? Cheio de intervenção, mas para ela Sim, não sabia, né, que aquilo era violência obstétrica. Então para ela foi maravilhoso. Então ela ela teve fez o que ela 3 podia partos fazer, né? normais. Oi? Ela fez o que ela podia fazer. Exatamente. Ela teve 3 partos normais. Minha madrasta teve parto normal. Minhas tias tiveram parto normal. A minha madrinha teve parto humanizado há 30 anos atrás. Ah, que bacana. Ela buscou informação, não sei como, porque não tinha Instagram, né? Mas ela buscou, não tinha nem celular, mas ela buscou informação, ela conseguiu um parto humanizado. Então, na minha família, as pessoas falavam disso, né? Eu até brinco, né, quando eu me apresento, mais a fundo, assim, que quando eu era adolescente, falava sobre ter filho com as minhas amigas, eu falava que eu queria ter parto normal e minhas amigas falavam que eu era maluca, né? Ai, Deus me livre, sentir dor. E eu achava aquilo tão absurdo que eu ficava catando artigos sobre parto normal para elas isso na adolescência, né? Nem pensava em ser doula ainda. E eu mandava artigo para elas na adolescência, elas cagando para mim, né? E eu já falava disso. Então, como foi importante já ter falado disso desde muito tempo. Às vezes mesmo sem conversa, Lu, a minha mãe teve 4 partos normais, nós somos 4 lá em casa. A minha irmã, Uhum. quando engravidou, ela nunca estudou antes de engravidar, ela não era uma mulher inserida nisso, não. Mas quando ela engravidou, automaticamente ela foi atrás de uma enfermeira-obstetra, de uma médica humanizada, fez uma Sim. preparação, teve doula, sem nem estudar, porque ela tinha isso na vivência da nossa mãe, de ouvir a nossa mãe falar dos partos. E minha mãe nem foi uma pessoa que conversou tanto a fundo sobre isso, mas estava ali, estava presente. Quando a nossa história, de nós 4, era ter nascido de parto vaginal. Só isso Sim. já levou minha irmã a, quando engravidar, automaticamente, ela nem hesitou, ela não foi atrás de plano de saúde, ela imediatamente procurou uma assistência que ela tivesse garantia de que seria respeitosa. Mas eu vejo muito isso. As gestantes que eu acompanho que nasceram de parto vaginal são gestantes que já têm isso mais natural. Sim, Até porque a família apoia, porque a família teve. sim, sim. E é muito bonito ver também o outro lado, né? Aquelas mulheres que vêm de uma cultura super cesarianista. Isso acontece Sim, muito, eu acho muito também. lindo. E que aí, às vezes, até ouve durante a gravidez, isso é muito comum. Você não vai conseguir. Quando você sentir muita dor, você vai pedir cesárea. Ou então é muito perigoso, vai dar errado. E aí, É, quando essas mulheres parem, é um negócio, assim, que é é um uma sorriso que elas transformação, né? dão. É muito lindo, Uma revolução na família, né? muito bonito. Eu tive uma, né, que tinha 39 anos, quase 40 anos. Ninguém na família tinha tido parto normal. As irmãs dela já tinham tido filho há muito tempo. A mãe não tinha tido parto normal. E a mãe brigava com ela, falava para ela que ela não ia conseguir, porque nenhuma mulher da família dela consegue. E ela conseguiu. Foram 3 dias que ela teve que induzir, ficou tendo pródromos muito intensos, assim,
uma fase latente também, depois muito prolongada. Mas ela conseguiu no final, foi no SUS, inclusive, foi no Marisca, deu sorte de pegar o plantão do Gustavo na época. Ah, que bacana. E foi assim, foi uma revolução para ela, porque a mãe não apoiava, ninguém apoiava, o marido não apoiava. É. Foi muito bonito. Recentemente eu acompanhei um parto também de uma mulher que vinha de uma família muito rígida e um pouco invasiva nesse coisa dos comentários, né? E que ela ouvia muito isso, inclusive da mãe, de que ela não ia conseguir, de que ela era fraca para dor, de que qualquer coisinha ela chorava. E aí na hora que ela teve um partaço, que não foi um parto rápido, mas foi muito bonito, não teve nenhuma intervenção, zero, zero. A gente só olhou a cabeça do bebê nascer. Foi muito bonito. E no final, a doula teve a sensibilidade de olhar para ela quando essas coisas acalmaram, né? A bebê teve a hora de ouro, assim, quando ela começou a interagir com a gente, né? No início, a mulher ficou naquela coisa ali, com ela e o bebê num mundo paralelo, né? Quando ela saiu desse mundo paralelo, que ela olhou para a gente, a doula teve uma frase linda, que ela pegou nas mãos dela, olhou nos olhos e falou assim: nunca mais você deixe ninguém dizer que você é fraca. Nunca mais. E ela encheu os olhos de lágrimas, porque realmente aquele parto para ela foi um processo de afirmação disso, né? Sim. Ó, deixa eu ver o que mais. Não me, a Tabata tá falando, não me adaptei ainda à vida online, por isso não consegui me decidir como a doula. A Ju tá falando muito bom e é até confortante ouvir isso de qualquer pessoa, mas em especial de um obstetra, o parto é da mulher. Isso aí. A Milene falou, fui paciente do Pedro e a doula na cesárea foi crítica. Sim. A Milene teve uma cesárea necessária que foi muito linda. Não tinha jeito, tinha que ser cesárea. E foi muito bonito o momento, foi bem bonito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que tem muita gente falando. Pedro, você recebe pacientes que chegam desejando cesárea? A Clarissa está perguntando. Não, Lu, não recebo. Hoje em dia não chega mais, mas quando chegava, eu explicava que todo o meu treinamento, todos os meus estudos, toda a minha disponibilidade, todo o meu esforço é em direção a mulheres que desejam parir. Eu nem sei como que conduz esses casos de mulheres que querem operar. Eu não me sinto bem fazendo a cesárea agendada sem indicação. Não me sinto bem mesmo. Na hora eu me sinto esquisito. Como não é um procedimento de urgência, eu não sou obrigado a fazer. Eu me reservo o direito de só atender mulheres que desejam parir. Sim. Acho que também agora com essa coisa do Instagram, né? As pessoas procuram já até os Sim. médicos antes de irem, né? Ou indicação também. Então, eu vejo que pelo menos eu também, acho que não só os médicos, né? Dolo também a gente recebe muitas gestantes, ou por indicação, não só de médicos, mas indicação de outras gestantes. Sim. E pelo Instagram, né? O Instagram também atrai muita gente. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É meio triste porque estamos frágeis e escutar esses comentários nos deixam com medo. Tô com 36 semanas e minha mãe fala sempre: você não vai aguentar, vai sofrer muito. Então, esse cuidado perinatal com a doula é fundamental, porque o médico, pode até ter essa conversa com ele no consultório, se for um cara mais, uma mulher mais, uma pessoa mais sensível, vai conversar com você sobre isso, vai trabalhar isso com você, mas numa consulta onde ele tem que também fazer um questionário clínico, medir pressão, escutar o bebê, medir fundo de útero, pesar, ter os exames, e aí ele vai ter um tempinho, né? Tirar suas dúvidas e um tempinho ali pequeno, reduzido, para poder abordar questões emocionais. Tem espaço para isso? Claro que tem. Na consulta. Eu até faço uma consulta de 1 hora para dar um pouquinho mais de espaço para isso. Mas não raramente, essa 1 hora, esses 60 minutos, não dão conta. E eu vejo que a mulher sai dali cheia de questões emocionais que ela queria dividir, mas eu não consegui, porque eu precisei passar por às vezes uma gestação de alto risco, tem um monte de coisa para olhar, um monte de exame para ver, opções a discutir, dúvidas técnicas para tirar, porque a mulher precisa estar muito bem informada dos procedimentos médicos para poder escolher com autonomia. Então, e aí chega na hora das questões emocionais, eu não dou tempo, acabou a consulta, tchau. Aí esse é um papel também muito importante da doula, porque a doula está ali para isso. Exatamente, né? A gente tem encontros de 1 hora e meia, às vezes 2 horas, justamente para isso. Esse tempo todo só para esse apoio emocional e informativo, né?
E tem assistência remota também, né, Lu? Eu vejo isso muito Sim, presente assistência no cliente. remota. Ah, eu tava ontem. Isso acontece muito no consultório. O paciente chega assim e fala, Pedro, senti uma dor esquisita, fiquei super angustiada, com medo, estava tudo bem. Mas aí eu mandei uma mensagem para minha doula, a gente conversou, eu me acalmei, vi que estava tudo bem, nem te avisei. Então, às vezes nem chega em mim. Quem chega na doula antes, a doula conversa. Óbvio que a doula não falou para ela o que era a dor. A doula só acalmou ela. E quando ela acalmou, ela percebeu que a dor era uma coisa normal, que não Sim, tinha nenhum sinal de alarme ali. E é aí, verdade, isso acontece isso, mesmo. isso acontece muito. Então, não são só os encontros, né? Tem uma assistência contínua ali, tem um apoio contínuo, Sim. uma presença contínua ao seu lado, ao lado da mulher, né? Quando a gente fala em suporte contínuo, não é suporte contínuo só no parto, né? É suporte contínuo gestação até o pós-parto até, né? Sim. A Vivi tá falando, poxa vida, infelizmente os obstetras de plano são a maioria cesaristas. Tenho plano e estou pensando seriamente em parir no SUS. Ainda mais agora que já tenho a minha doula. Vou sentir mais segurança. É, médicos de plano, a maioria vai... É difícil achar, né? Se tiver uma agulha no palheiro. Sim, Eu eu não agora estou conheço. acompanhando... Oi? Eu não conheço nenhuma equipe que de Eu, fato eu também faça não conheço assistência nem ninguém, humanizada. mas eu estou acompanhando uma gestante agora que vai parir no SUS porque o plano dela tem carência e não vai chegar a acabar a carência antes do parto. Mas ela está fazendo pré-natal com uma médica da Unimed que até agora, tudo que ela tem falado para a gestante está sendo assim impressionante. Eu estou me impressionando, porque inclusive quando ela veio me contratar falando que a médica dela tinha indicado ela contratar uma doula. Nossa, que bacana, que bom. Então, assim, fiquei até impressionada. Falei, mas médica de plano falou pra você contratar uma doula? Já é assim de chamar atenção, né? Eu já até não tenho nome, porque de repente para indicar para pré-natal para aquelas mulheres que realmente não têm como pagar e querem fazer Sim, no plano. claro, claro. Às vezes vale pelo pré-natal, né? Se a gente tivesse essas opções de médicos humanizados no plano, ia ser sensacional. A questão é que é difícil, né? Difícil É. sustentar a clínica desse jeito. E as pessoas acham que às vezes, implicância nossa, da doula. Não é implicância. Quem dera a gente pudesse realmente ter, né, um monte de outros médicos para a gente poder indicar, né? Uma Sim, variedade maior. sim. Mas, infelizmente, não tem. Então, às vezes, a pessoa vem, sei lá, por exemplo, de Campo Grande. Já não tem nenhum médico por aqui, eu vou ter que ir até a Barra. Ou até a Zona Sul. É. Infelizmente, não é implicância nossa, né? Realmente, a gente gostaria muito de facilitar a vida, que tivesse um médico em Campo Grande para atender essa Claro, mulher. com certeza. Mas, fazer o quê? É. Com doula, esses comentários não nos abalam. Acho que ela estava falando dos comentários de não conseguir. Isso, A dor é inerente ao processo, o sofrimento não, exatamente. com certeza. Dr. Pedro é muito sensível, muito feliz por ter feito a escolha certa. Ele transmite muita segurança ouvindo as histórias de partos e já me emocionando aqui. A Rafaela Costa falou isso. Rafa tá no pré-natal comigo agora. A doula nos mostra um lado que ainda nem conhecemos de nós mesmas. Elas vêm à frente e nos revelam nossa capacidade. A gente trabalha com ajudando as mulheres a passarem por suas transformações, né? Sim, Seus sim, renascimentos. com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ó, a minha mãe está na live e está fazendo uma pergunta. Queria saber o que acham de médicos que se dizem humanizados, mas na prática não adotam procedimentos adequados. Como é o nome da sua mãe? Mônica. Mônica. Mônica, a humanização, ela é composta por dois pilares, né, essenciais, que é o respeito à mulher e a atualização científica, né, condutas atualizadas. Então, se o médico não faz procedimentos adequados, ele está desatualizado, e se ele está desatualizado, você desculpa, né, você pede desculpa a ele e fala assim, desculpa, mas humanizado você não é. Porque não existe humanizado e desatualizado. O humanizado, ele é atualizado. Você também sente que tem alguns profissionais que não se atualizam, mas percebem que está um movimento crescente da humanização e aí tentam surfar na onda para Com certeza. financeiramente ganhar? Tem bastante. A gente vê isso. A gente está ali no centro cirúrgico, no pré-parto. Ó, o cachorro participando da live.
E aí, trouxe o brinquedo para eu brincar com ele. E aí, você sente ali uns movimentos e é sempre, é muito, muito esquisito, Lu, porque tem uma violência velada ali, uma coisa por baixo do pano que é, nossa, é triste de ver. A minha mãe tá falando que ela conhece. Eu sei por que ela tá fazendo essa pergunta, porque ela cismou com uma ginecologista obstetra, para ela, cismou com essa pessoa que posta sobre isso, e ela veio me contar, ela ficava me mandando posts dessa médica. E eu falava, mãe, ela não é humanizada. Mas também dane-se, você não vai ter mais filho. Se você gostou dela, tá ótimo. É ótimo, vai lá, colhe um preventivo uma vez no ano, talvez a cada 3 anos. Só não indica ela pra ninguém que vai ter filho. Mas eu não vou falar um nome óbvio, que a minha mãe tá preocupada aqui de eu falar um nome. Claro, não. Hoje a Melânia Amorim foi acusada nas redes de ser contra as mulheres por defender que nesse momento de pandemia a equipe de assistência seja reduzida, sem doulas. Qual a sua opinião? Gente, isso é um absurdo, acusar a Melânia de ser contra as mulheres, principalmente depois de tudo que ela fez. O que acho que a gente tem que entender é que Melânia tem direito a uma opinião, como todo mundo tem, e num lugar de fala, no caso dela, que é uma estudiosa da humanização, da obstetrícia no geral, uma estudiosa de grande importância no nosso Brasil, talvez a de maior importância no nosso país, ela tem um lugar de fala muito importante. Ela tem o direito de ter a opinião dela, tem todo o direito. Não existe uma indicação específica em nenhum guideline brasileiro, Ministério da Saúde, secretarias de saúde, Ministério Estadual, FEBRASO, de tirar a doula do cenário do parto. O que existe é redução da equipe no parto, mantendo-se ali os profissionais essenciais. Melânia tem direito de ver, do ponto de vista dela, que a doula não é uma profissional essencial. Eu discordo. Eu acho que quem disse a doula é essencial para ela ou não é a mulher. E se não existe nenhuma proibição, se o hospital deixa, se o Ministério da Saúde não falou nada especificamente contra, se nenhuma secretaria falou nada especificamente contra, então cabe à mulher decidir quem que ela acha essencial ou não no parto. O que eu faço no meu parto, no meu parto, o que eu faço nas minhas equipes, nos partos os quais eu assisto, o auxiliar não entra na sala, fica na porta da sala, e ficamos ali, eu, doula, marido e a mulher. Pronto. Sim. Isso é que eu tenho feito. Agora, isso é a minha opinião. Melânia pode pensar diferente? Claro. E ela tem um lugar de fala muito importante. Agora, isso não quer dizer que ela é contra as mulheres, gente. Pelo amor de Deus, o que ela está fazendo é revisando evidências científicas, olhando estudos. E ela tem direito de ter a opinião dela, assim como nós. Sim. Eu tenho direito de ter a minha opinião e discordar dela, nesse caso. Entendeu? Não acho que ela sensato. Não acho que ela não seja contra as mulheres, não. Ela tem direito à opinião dela. E é uma opinião de peso, inclusive. Eu discordo, mas é uma opinião de peso. Eu reconheço. E quando ela publicou isso a primeira vez, eu fui parar para ler, fui olhar, me interessei. Aí depois eu vi que eu não concordava, né? Dado todas as outras evidências que eu vi ao redor. Tá todo mundo falando aqui, Pedro sensato. Pedro, não te conheço, mas sou sua fã. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos fazer uma pergunta que tem tempo ainda. Tem 25 minutos de live. Quem quiser fazer pergunta sobre esse tema ou sobre alguma coisa em relação ao parto humanizado também, que tem a ver com doula, tem a ver com... Não vai ser mais... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu passei aqui. Tinha algumas pessoas me pedindo o nome da médica de plano que indicou doula. Eu não sei de cabeça, mas depois vocês podem me mandar direct que eu posso tentar ver com a minha gestante. O que vocês pensam de fisio-obstétrica em sala de parto? Olha, eu não tenho muita vivência com isso, não. Nunca vivi um parto. Conheço a Dominique, que eu sei que faz assistência de parto, que é a Dominique Clássico, que é uma fisioterapeuta super boa, pélvica. Conheço a Bruna, não sei se a Bruna faz sala de parto, mas ela também é muito boa. Eu não tenho nenhuma vivência com essa experiência, não. Eu não tenho como opinar. Faz muito sentido. Já tive, por exemplo, já acompanhei partos onde estávamos eu, a doula, a mulher e o acupunturista, por exemplo. E foi muito bacana. A acupunturista veio, fez um trabalho com as agulhas, fez um agulhamento, controle da dor,
relaxamento, tarará, foi muito bacana, para aquele parto foi decisivo. Acredito que a participação da fisioterapeuta nesse lugar pode ser bem legal também, bem genial. Eu também não tenho experiência, nunca Mas não tem acompanhei com... experiência. Algo mudou com o afrouxamento do isolamento? Não, gente, as recomendações continuam as mesmas. A recomendação é essa, a recomendação que tem é reduzir o número de pessoas na sala de parto, ao máximo. Ponto, essa é a recomendação. Cada país fez isso de um jeito diferente. Tiveram países mais onde a cultura é um pouco mais normativa, né? Onde as normas têm um lugar de mais rigidez, onde os acompanhantes foram excluídos da sala de parto. E a mulher pariu sozinha com a equipe médica. E para eles, tudo bem, ninguém chiou, não, ninguém questionou, não. Eles acharam isso porque culturalmente para eles isso cabe. No Brasil não é o caso. Né? A gente não tem essa cultura, ao meu ver, que sou brasileiro, graças a Deus. Gosto muito da nossa cultura nesse aspecto, né? Que é uma cultura amorosa, que valoriza as conexões, valoriza o afeto como alguma coisa muito importante. Eu acho isso muito bom. E, ao meu ver, é muito mais significativo você colocar o auxiliar para fora da sala de parto do que você tirar a doula. Então, na minha opinião... Eu vi que em São Paulo eles voltaram a deixar entrar fotógrafa, né? Mas no Rio continua... isso não mudou ainda não no Rio, tá? Isso aqui no Rio continua sem poder entrar fotógrafa. Uhum. Quanto custa em média um parto humanizado na Zona Sul do Rio de Janeiro? Vai variar, vai depender da equipe, né? Varia muito a equipe. Eu te diria que varia, pelo que eu sei, entre 10 e 20 mil reais. Em relação a consultas e parto. Mas eu acho que em relação a parto é isso que você falou. A consulta varia muito. A consulta vai variar mais ainda, né? Mais ainda. Pedro, o que você acha da ginecologia natural? Olha só, a ginecologia natural também é um campo que eu não tenho muito conhecimento. Tá? Conheço muito Bel Said, é uma amiga minha, uma grande amiga minha, que foi uma das pessoas que começou essa parte da ginecologia natural aqui no Rio. Conheço ela me encaminha algumas gestantes, quando eu engravido, ela encaminha para mim algumas vezes, e elas são muito satisfeitas. Eu acho muito bacana a ideia da gente não precisar de medicação para tratar coisas que não são, que não tem ameaça à vida, né? Porque a ginecologia tem muito disso. Infecções recorrentes, como a candidíase, a infecção urinária, a endometriose, desequilíbrios hormonais. E essas patologias, elas não são uma coisa muito somente da biologia pura e simples, assim, isso causou isso. Então, sempre muitos fatores associados, fatores emocionais, fatores alimentares, aí fatores biológicos, patógenos, bactérias, fungos e tal. Só que a ginecologia natural, ao meu ver, dá conta de um pouco mais do que você ir no consultório tomar remédio. Então, eu olho com muitos bons olhos para isso, apesar de não ser minha praia. Eu não tenho muito interesse em estudar, em praticar isso, não. Mas eu acho muito bom que exista, muito bacana que exista. E as mulheres que eu conheço que se tratam por aí são muito satisfeitas. Gostaria de saber qual é a relação entre o parto normal, o aumento de peso da mãe e o tamanho do bebê. Algum número que atrapalhe o parto normal? Desculpa, parto normal, como é? É muito grande. Gostaria de saber qual é... Eu também não entendi muito bem, não. Gostaria de saber qual é a relação entre o parto normal, o aumento de peso da mãe e o tamanho do bebê. Algum número que atrapalhe o parto normal? Isso também é multifatorial, tá? Aumento de peso do bebê, não é assim, a mãe engordou demais, então o bebê engordou demais, vai ser macrossômico. Não. Vamos para começo de conversa, começar por aí. A macrosomia fetal é multifatorial. O ganho de peso excessivo na gestação é um dos fatores de risco, não é fator causador, tá? É fator de risco. Então, se a mãe engorda mais do que 14 quilos, que é o ganho de peso máximo considerado fisiológico, ela tem um risco aumentado para ter um bebê macrossômico. Isso quer dizer que ela vai ter um bebê macrossômico? Não. Na maioria das vezes eu vejo que isso não acontece. O que tem mais relação direta com a macrosomia é a diabetes não tratada. Isso é uma relação direta. Aí é a relação causal mesmo, tá bom? Então vamos diferenciar um pouquinho o que é relação causal e relação de risco. O ganho de peso excessivo na gestação é um fator de risco, não é uma causa. Tá, o bebê ganhou peso demais, beleza. Vamos primeiro lembrar que ultrassonografia é um negócio que erra muito, principalmente no terceiro trimestre, e erra para mais, tá? Costuma errar para mais, não erra para menos. Então, muita calma nessa hora, quando for interpretar.
pesos fetais medidos depois de 32 semanas, principalmente. Uma vez que passou de 4 quilos e a mulher tem mais do que 39 semanas, você vai conversar com ela, porque impeditivo para parto normal é 5 quilos. Na mulher não diabética, 4,5 kg na diabética. Isso é o que os consensos falam, que é melhor você pensar numa cesariana. Mesmo assim, com a ressalva de que você pode tentar um trabalho de parto, fazer o que a gente chama de prova de trabalho de parto. A mulher entra em trabalho de parto, não rolou, aí sim vai para a sala e opera, que é o que eu prefiro fazer, do que indicar uma Sim. cesariana com peso elevado. Nunca tive um bebê até hoje do que mais de 5 quilos, não. Já tive mulheres com mais de 4 quilos de estimativa de peso, 39 semanas, conversei com ela sobre manter a gestação, né? Você pode esperar as 42 semanas numa boa. Um caso ela quis, o bebê nasceu com 4,1 kg, tudo jóia, parto vaginal numa boa. E a outra não quis esperar, preferiu induzir com 39 e o bebê não nasceu, ele não aguentou a indução, ele fez o sofrimento fetal e nasceu com 3,7 kg. Foi bem triste, porque se a gente não tivesse induzido, talvez a história tivesse sido diferente. Né? Então, muito cuidado com essa coisa da macrosomia, viu, Lu? Muito cuidado. Até mesmo para induzir com 39 semanas. Eu desencorajo, porque essa mulher insistiu. Eu ofereço, digo que existe a possibilidade, porque está lá no guideline, ela precisa saber disso. Só que eu desencorajo, mas ela insistiu e aí a gente foi lá e fez. E tudo bem, ela ficou feliz, deu tudo certo, bebê no colo, estava satisfeita, tentou, entrou em trabalho de parto, avançou bem, né? Chegou a 8 centímetros, com 8 centímetros bebê alto, fez um sofrimento. Não foi uma desistência dela, não foi nada disso. Uma coisa que aconteceu, não teve jeito, ela teve que fazer aquilo. Eu tinha que salvar aquele bebê, ele nasceu ótimo, graças a Deus. Mas depois eu fiquei pensando assim, eu passei, depois dessa experiência, que já faz alguns anos, eu passei a desencorajar mais ainda a indução, depois de 39 semanas, quando a estimativa de peso é maior 4 quilos. Ó, tem uma pergunta aqui que aí volta mais ao nosso tema. Com relação ao plano de parto, a mulher não estando em condições de lucidez ou exigir devido ao processo, é papel da doula acompanhante reivindicarem? Na verdade, é um papel do acompanhante, né? Porque nós, doulas, não podemos interferir em nada técnico, em nenhum procedimento que os médicos estão orientando ali, né? O médico, a enfermeira obstétrica, a equipe técnica. Eles que têm autonomia para indicar qualquer procedimento. Nós não podemos interferir nisso. Por isso que o trabalho de educação perinatal é muito importante, né? Para a gente mostrar sobre as evidências científicas, quando as intervenções são necessárias, quando elas não são. E aí, por isso que eu sempre faço questão, pelo menos eu vejo eu e muitas doulas, né, fazerem questão de que o acompanhante faça parte dos encontros pré-parto, porque ele sim vai poder reivindicar pela mulher. E às vezes, Lu, às vezes não, todas as vezes, essa educação perinatal coloca até o inconsciente da mulher em outro lugar. Então, eu cansei de acompanhar parto de mulheres que inicialmente achavam que queriam analgesia assim que pudesse fazer. Olha, assim que eu estiver na fase ativa, se puder fazer analgesia, eu quero fazer. Para dar uma aliviada, para eu descansar, eu sei que eu não vou parir sem dor. O discurso era esse no início da chegada, né, no consultório. Depois da educação perinatal, tanto comigo quanto com a doula, na hora do parto, ela nem pediu. Ela sequer lembrou da analgesia. Então, não é tanto essa coisa de reivindicar, é mais a mulher tá preparada. Eu acho que talvez no SUS seja diferente, quando você vai para o plantão, porque aí tem o papel da reivindicação mais forte. Né? Quando eu respondi pensando no SUS, né? Porque no SUS, quando a gente está com uma equipe particular, a gente faz um trabalho de educação perinatal um pouquinho diferente, né? Porque a gente, por exemplo, está com um médico que a gente conhece, que a gente sabe que a assistência é humanizada, a gente já vai também deixando essa mulher segura de que se esse médico indicar alguma intervenção, provavelmente ela vai ser necessária mesmo. Porque se é uma pessoa que você escolheu, que você confia e que nós doulas também confiamos, até nós doulas ficamos mais relaxadas. Quando está com a equipe particular, a gente não tem que ficar, né? Porque quando está no SUS, a gente não pode brigar. O marido que vai poder brigar. Só que o marido não tem o olhar profissional que a gente tem. Então a gente tem que ficar preocupada com o que está acontecendo para dar um cutucão no marido. Quando a gente está com a equipe particular, a gente pode relaxar, porque a gente sabe que aquela equipe é de confiança. Então a gente não tem que ficar mais pensando o que está acontecendo ali ao redor. A gente só foca ali no alívio da mulher, na emocional. Eu, uma vez, passei por uma situação onde a doula teve um papel bem bacana. Assim. Eu estava dando plantão no hospital público, que eu trabalhava.
com a equipe que não era a minha equipe, eu estava fazendo plantão extra e tava dormindo, eram 5 da manhã, eu já tinha feito meu horário, estava no meu horário de descanso. E aí eu fui acordado pela enfermagem. Pedro, a gente está precisando de você ali no pré-parto. Tá bom, aí eu fui lá. Aí quando chegou lá, tinha uma plantonista, né, uma médica plantonista, que estava sem saber lidar com a situação de uma doula que tinha chegado com uma mulher em trabalho de parto e o seu marido. Ela estava com 10 centímetros, o bebê estava relativamente baixo, não estava baixinho, não, mas estava baixo, e ela tinha 2 cesáreas prévias. Então, em teoria, para aquela médica, era para ela operar mesmo com o bebê baixo. Ela não sabia conduzir um expulsivo. Ela ficou muito assustada. E aí a doula percebeu isso e pediu para chamar outra pessoa. A enfermagem me conhecia, que eu tinha já esse viés da humanização, e me chamaram e eu fui lá conversar com ela. E aí a gente se entendeu muito mais, eu já conhecia a doula e tudo. A gente, tudo bem, não sei o quê. E aí a mulher pariu lindamente na banqueta, do jeitinho que ela queria, um VBAC 2. Uhum. Nesse momento a doula foi fundamental, porque o pai ficou meio perdido, a mulher, enfim, estava na partolândia total, não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E aquela médica, ela expôs a dificuldade dela de lidar com a questão. E a doula falou, então, chama outra pessoa para a gente poder Sim. conversar. E foi super produtivo. A médica conseguiu a doula conseguiu estabelecer um diálogo com a equipe assistente ali do plantão, muito, muito positivo. Tanto que o resultado foi bom. Então, às vezes, a doula pode funcionar nesse lugar, porque a doula tem cabeça para fazer isso, ela não está parindo. Sim. Então, ela consegue racionalizar, trazer as coisas para o racional, estabelecer diálogos sensatos, negociar. Agora, essa palavra que ela usou, que foi demandar, não, Reivindicar. reivindicar. Eu acho meio pesado colocar isso nas costas da doula. Como você falou, Lu, como é que uma doula vai enfrentar uma equipe médica que está dizendo que tem uma indicação de cesariana? Sim. É meio pesado para a doula mesmo se colocar nesse lugar, até por responsabilidade técnica, né? Eu acho que ir para esse lugar, não, minha doula vai chegar lá, vai brigar comigo, não vai deixar o médico fazer uma cesariana desnecessária. Caramba, meio pesado. O que ela pode fazer é estabelecer um canal de comunicação, ou colocar o marido para se colocar nesse lugar de questionador e questionar, porque o marido tem todo o direito de questionar qualquer conduta, né? Ele está ali como guardião da A gente esposa faz a dele. ponte, né, de comunicação entre Exatamente, equipes. fazer a ponte. Mas reivindicar a doula, reivindicar diretamente, acho meio Uhum. pesado. Qual foi o maior tempo de trabalho de parto que vocês acompanharam? O meu maior parto foi esse que eu falei, que ela ficou 3 dias lá, mas foi porque ela estava induzindo também. Sim, O parto mesmo, a fase ativa, foram 24 horas. É isso, de fase ativa eu também tenho 24 horas. Mas o meu tempo é menor que o seu, porque a doula chega antes, né? A doula vai para casa, enfim, ela tá desde antes ali, então, normal. Sim. É porque esse, como ela ficou induzindo, ela ficou 3 dias internada, ela chegou em fase latente aquela fase latente muito pancadona. Sim. E daí tava com quase 2, tava com 1,5 que falaram de dilatação. E aí, só que a pressão dela deu uma alteradinha, foi lá no Marisca. E aí precisou internarem ela para controlar a pressão, só que acabaram que não controlaram a pressão dela, porque estava lotada. Eu nunca tinha visto o Marisca lotado. Maria Amélia eu ouço relatos, mas o Marisca eu nunca tinha visto lotado. Mas foi uma semana que tinha várias maternidades fechadas, porque por falta de pagamento, estava todo mundo no Marisca. E aí o Marisca lotada, não tinha vaga para ela no CPN, aí botaram ela na enfermaria, não medicaram, a pressão dela voltou ao normal sozinha, e só no dia seguinte que foram induzir, porque tinham conseguido uma vaga lá no CPN. E aí, nisso ela já tinha 24 horas lá, né? Aí ficou mais um dia induzindo, só foi pegar a indução no outro dia. E aí, quando eu cheguei para acompanhar ela, porque quando eu fui com ela, não pude ficar porque não estava em trabalho de parto, né? Daí eu ia ficar na enfermaria, não podia ficar. Daí, quando eu cheguei para atender ela já estava entrando numa fase ativa, estava com 5 de dilatação, querendo entrar na fase ativa ali. Daí, dali quando eu cheguei até quando nasceu, foram 24 horas. Mas não acompanhei em casa, acompanhei as 24 horas no hospital. Que aí foi o plantão do Gustavo. Ele chegou bem na fase ativa. Que bom. Graças a Deus foi o plantão dele, porque foi esse parto que eu falei, que não tinha ninguém apoiando ela.
Então era só eu sozinha. Parecia que eu tava ali brigando com o mundo inteiro para defender ela. Daí, quando chegou o Gustavo, foi um alívio muito grande, porque ele era alguém também para me dar um suporte, Sim. né? Conversar com o marido, conversar com a mãe que veio substituir o marido. Se algo complicar durante a gravidez e for realmente necessária a cesárea, qual o papel da doula na cesárea? Você acha que você falou um pouquinho já, né? E assim, vamos esquecer essa coisa de complicar na gravidez e precisar de uma cesárea marcada, porque as indicações de cesárea eletiva são bem raras, bem raras. Sim. É mais fácil complicar durante o parto, né? A fase ativa do trabalho de parto. E aí Eu precisar tive uma que foi eletiva, porque foi o seguinte: o bebê estava pélvico e ela estava com diabetes gestacional. Então, a gente tinha que fazer esse bebê virar, porque ela, se chegasse a 40 mais 3, ia ter que induzir. Sim. E aí, ela ia para o Maria Amélia. Daí a gente tentou de tudo, spinning baby, aquela sequência de spinning babies própria para virar pélvico, acupuntura. Ela chegou a fazer VCE com a Patrícia Frankel lá na Maria Amélia, não virou. Daí eu conversei com a Patrícia, porque não pode induzir pélvico aqui no Brasil, né? Não. Aí eu conversei com a Patrícia Frankel e ela falou, fala pra ela vir, já que ela fazia 40 semanas mais 3 dias numa quinta. E aí a Patrícia falou, vem na sexta, no dia seguinte, que eu vou internar ela pra cesariana, se ela não tiver entrado no trabalho de parto. Vou tentar descolar a membrana dela também antes. Sim. Daí ela foi na sexta. A Patrícia descolou a membrana dela, só que estava lotada, então não era ela que ia fazer cesárea, só ia fazer cesárea no dia seguinte. Então ela descolou a membrana para ver se engrenava, né? Sim, você entrava. Mas nada, não aconteceu nada. Daí foi uma cesárea eletiva, porque estava pélvico, não podia induzir, chegou no limite ali da diabetes. Sim. Foi a primeira e única que eu acompanhei até hoje. Acontece. Não, e ela era uma gestante que estava super disposta a parir pélvico, se fosse se pegasse o plantão da Patrícia, né? Sim. Aí é diferente. Mas Pegar parte do plantão da Maria Velha é sonho, né? não rolou. Meu bebê nasceu com 4,3 kg, cesárea indicada pelo possível peso dele, foi no SUS. Quanto custa em média uma doula na Zona Sul do Rio de Janeiro? Também vai variar de doula para doula, porque a gente tem um piso, né, no Rio. O piso é 1.375 e alguns centavos, mas a maioria das doulas já cobra entre 1.800 e 2.800, 3.000. Vai depender da doula, vai depender da região que ela atende, das especificidades dela, do nível de experiência dela. Então, varia muito também o valor, assim como as equipes, né? Sim. Em que momento da gravidez é melhor para consultar uma doula? Eu costumo dizer que o quanto antes, melhor, né? Claro que tem gestante que fecha com a gente com 37 semanas, o trabalho vai ser o mesmo. Mas aquela gestante que vem desde o início com a gente, ela criou mais vínculo, teve mais tempo de absorver as informações e de tirar as dúvidas. Então, quanto Lu, antes, melhor. eu até discordo de você, acho que o trabalho não vai ser o mesmo, não. Que eu acho que a gestante que chega mais cedo, ela tem um trabalho mais sólido, porque a repetição da sensação de acolhimento e de reasseguramento e de apoio, de estou com você e de você vai conseguir, isso é muito importante. Ao longo, leva tempo para isso entrar. Isso leva tempo para isso, para entrar na cliente, para ficar, o que eu para quis ficar dizer do celular trabalho ser nela. o mesmo é que as informações passadas vão ser as mesmas. Sim, eu entendi. Mas é só para as pessoas entenderem que o trabalho, quando é feito desde mais cedo, tanto da equipe obstétrica quanto da doula, ele vai muito mais longe, gente. Não tem jeito. Ele vai mais fundo. Sobre FIV, se formos acompanhar pela primeira... Agora que eu vi que... Nossa, eu falei que faltavam 20 Vai minutos, acabar o daqui a tempo pouco. voou, faltam 5 minutos. Eu vou ver aqui mais duas perguntas últimas. Seleciona as perguntas que forem relativas ao tema, Lu. Vê se você consegue. Deixa eu ver aqui. Essa daqui acho que não é. A doula fica presente em toda a fase ativa, mesmo durante 24 horas? Sim, a gente chega até antes da fase ativa, né? Sim. Ali numa latência mais engrenada.
A doula é a primeira a chegar e a última a sair, que a gente fala. Exato, mas é isso mesmo, é exatamente isso. É a primeira a chegar, a última a sair. Acho que não tem mais nenhuma sobre o tema. Ah, não, tem sim. Qual o contato da mulher com a doula durante a gestação? Tem vários encontros? Sim, tem vários encontros. Cada doula trabalha de um jeito. Tem doulas que fazem 2 encontros, tem doulas que fazem 3 encontros. Eu acho que depende das especificidades que essa doula tem, né? Eu, por exemplo, sou consultora em amamentação, então eu tenho um encontro pré-parto só sobre amamentação, de educação perinatal para amamentação. Legal. Então faço 4 ou 5 encontros, depende de quanto tempo essa mulher está me contratando, né? Sim, sim, sim. Vou escolher mais uma aqui por último, que eu acho que não tem mais nenhuma sobre esse tema. Já tiveram 2 TPs ao mesmo tempo? Como fazer para acompanhar cada um? Com o médico, eu acho que é mais fácil porque você está atendendo mesmo a maternidade, né? E não nasce Eu não, né? na mesma hora, né? Eu atendo Santa Lúcia perinatal, então às vezes eu fico nessa tensão. Nunca aconteceu de ter um em cada um, não. Já tive 3 na perinatal. Botei os 3 um do lado do outro e pariram com diferença de minutos. Foi muito louco esse dia. O parto teve, assim, 11 minutos de diferença e os outros 2, 30 minutos de diferença. Foi assim, uma correria, uma loucura. Mas as doulas, se não me engano, vocês têm backup também, né? Se isso acontecer. Isso. Normalmente as doulas têm uma parceira que é a backup dela, então... É muito difícil a gente precisar de backup porque a gente não pega a demanda que um médico pega de partos, né? A gente pega menos até justamente porque a gente não vai atender no mesmo local como os médicos, né? Vai ser um em cada lugar. Isso. Então, eu, por exemplo, o meu limite são 4 ou 5 por mês, dependendo da DPP, claro. Mas até hoje eu tenho pego no máximo 3. Eu nunca peguei 4 no mesmo mês. Normalmente eu já vejo que as doulas aconteceu de eu precisar de backup, mas não foi em parto. Foi nessa que estava induzindo, que ficou 3 dias, porque eu tive um parto, no meio dessa indução eu tive um parto. Entendi. E ela estava induzindo ainda, não precisaria da doula, mas como era um caso muito específico, que não tinha apoio, não tinha ninguém apoiando ela, eu senti que ela precisava ter alguém lá na indução. Daí eu mandei a Pri, na época, a Pri Camacho. A Pri ficou com ela umas 12 horinhas. E aí, quando estava perto de acabar o outro parto, eu falei, Pri, pode ir embora que daqui a pouco eu tô indo. Daí o parto mesmo, eu que fiquei acompanhando todo o trabalho de parto. Mas para assistir o trabalho de parto, eu nunca precisei. É difícil precisar. Mas a gente tem várias doulas backups para contar, né? Acho que é por... Acabou, né? Senão, vamos usar esse tempo para finalizar, né? Para não cair a live na nossa cara. Temos 2 minutinhos aí, então vamos finalizando. Vamos, gente. Então, vou queria agradecer primeiro. Vai você. Falta 1 minuto e 57. Vai, agradece, Lu. Eu vou primeiro te agradecer por ter topado fazer a live comigo. Imagina. Acho que foi muito bom. Quando começar a rolar as perguntas aqui, nem vi o tempo passar. E vou avisar as pessoas que eu não sei se você viu que eu criei um canal no Telegram. Daí eu não vou deixar a live salva aqui, eu vou compartilhar no canal do Telegram. Beleza. Quem estiver lá vai receber a live. Beleza. Então, muito obrigada, Pedro, por estar aqui comigo, por ter topado. Lu, eu que agradeço, foi ótimo. Sempre que quiser, me chame, por favor. Espero que a gente trabalhe logo juntos de novo também. Isso que eu ia falar, falta a gente atender junto. E falta a gente atender junto. E queria deixar o recado para as mulheres de que doula está longe de ser uma coisa de Haribo, como o pessoal fala por aí, gente alternativa. Doula é uma coisa que faz muita diferença na vida, no parto, na gestação, no puerpério. Tem evidência científica mostrando que ajuda. Então, considerem isso como um serviço que vai fazer diferença na vida de vocês. Tá bom, então, Pedro. Obrigada. Beijo. Beijo, Lu. Tchau. Tchau.